Bom dia, pessoal. Estou aqui de Djalma Neto, professor de Biologia e Ciências, e o professor de vocês do 8º ano, ABC, Colégio Aldo Fernandes de Melo, estadual Aldo Fernandes de Melo, que eu amo de coração. Estamos aqui para dar início ao nosso trabalho, depois desse período parado. Vamos ver se dá certo. Gostaria de estar fazendo ao vivo, mas eu estou gravando. Essa é a nossa primeira aula online, nesse período de quarentena, crise. Show? Vamos começar e no decorrer da aula eu vou dando as instruções. Certo? Vamos trabalhar. Oi, voltei. Bem, ficamos longe esse período todo, então eu vou retomar um pouco o sistema digestório, certo? E no finalzinho a gente vai dizer como é que vai proceder. Primeira coisa, a gente já sabe que essa aula aqui eu vou colocar no meu canal do YouTube. Estou criando um grupo do Facebook para minhas turmas. Vou deixar essa aula lá. Os materiais de fixação, as atividades. Vai ter uma atividade dessa aula, que eu também vou deixar, e as orientações. Algumas vocês vão levar, pegar lá na escola, quando forem pegar os sacolões, né? Acho que na semana que vem. Mas já podem ir adiantando. Vou deixar no SIGEDUC da sua turma. Você entra como aluno, e lá no SIGEDUC vai ter atividades. Aí vocês vão lá e procuram atividades de ciência. Vou deixar umas questões, aqui no final vai ter as questões, quem quiser copiar no caderno, no vídeo já vai ter, fica mais fácil. Né? Copia e responde e devolve para mim no grupo, ou vou ver se eu faço um grupo do WhatsApp também, um do 8º, um do 9º. Não é para a gente ficar conversando muito, mas só para deixar material, link de aula, essas coisas. Certo? E para vocês me devolverem pelo e-mail. Quem tiver e-mail. Quem não tiver e-mail, pode deixar no grupo do Facebook. Lá tem um nome, vai ter arquivo, pode arquivar e manda arquivo. Vou deixar aberto para vocês. Ou podem pegar na escola também algum material que eu disser aqui no vídeo, certo? E o livro de vocês, que está indo na casa de vocês, também tem atividade hoje pelo livro, que já no final eu falo a página dessa atividade que vocês vão responder no caderno. Toda atividade vocês respondem no caderno. Se eu pedir para mandar, vocês batem uma foto e mandam para mim. Não tem problema nenhum. Mas deixem sempre no caderno, né, a resposta, para que quando a gente voltar, a gente vai olhar os cadernos de todo mundo, vai ser melhor. Vamos tentar assim, dessa forma. Ver se dá certo. Certo? Eu tenho e-mail, você pode mandar pelo e-mail, pode mandar pelo WhatsApp. O WhatsApp é ruim porque muita foto vai encher meu celular, mas eu tenho um e-mail, eu vou deixar o meu e-mail aqui também, e vou no informe que eu vou colocar lá vou entregar ao colégio, vocês vão receber também, ok? Os outros professores estão se organizando, então eu estou dando início já de cara para não ficar muita coisa para cima da hora, ok? O que é digestão? A gente sabe já discutimos um pouquinho disso, que é a transformação desses alimentos que come, né, em substâncias menores e mais simples para que a gente possa absorver no nosso corpo. Tudo que a gente come passa da boca, do estômago, do intestino, e lá no intestino, né, é o ponto final da parte de digestão, a parte de absorção de nutrientes. A gente quebra, a gente tem proteínas no corpo da gente, que a gente chama de enzimas, que elas quebram os alimentos, né? Já expliquei a vocês que nós temos macromoléculas, macroalimentos, alimentos que a gente não consegue absorver. Mas nós também temos alimentos que a gente consegue, substâncias
nutrientes que a gente consegue absorver sem digestão. Por exemplo, a água, ela é absorvida sem precisar ser digerida. Sais minerais dos alimentos são absorvidos. Vitaminas são absorvidas. Né? Glicose, que é o carboidrato, monossacarídeo, galactose e frutose são absorvidas. Ácidos graxos são absorvidos dos lipídios. Aminoácidos são absorvidos. Então, a proteína em si, a gente não absorve, a gente tem que quebrar, digerir em aminoácidos. Os lipídios, a gente tem que digerir em ácido graxo e álcool. E os carboidratos grandes, a gente tem que separar eles em carboidratos pequenininhos, como glicose, frutose e galactose. A lactose do leite, que é uma molécula de glicose, mais uma de galactose, a lactose a gente não consegue absorver. A gente tem que quebrar. Existe uma enzima chamada de lactase, que quebra a lactose em glicose e galactose. Cuidado, lactose é grande, galactose é pequenininho. A galactose a gente consegue absorver. A lactose tem que ser digerida. Então, existem macroalimentos, microalimentos. Os micronutrientes, alimentos, a gente absorve. E os macros tem que transformar eles em micronutrientes. Isso é o que nós fazemos na digestão. Ok? Porque temos que comer. Show de bola. Por que nós temos que comer? Volta. Pronto, agora foi danado. Nossa, danado. Porque nós temos que comer. Né? Nosso corpo ele funciona como um carro, um veículo. Para que ele se mova, ele precisa ter um combustível e um comburente. Né? Ou seja, sem o nosso combustível, que é o alimento, seria, né? E o comburente é o oxigênio do ambiente. Nosso corpo não tem energia para funcionar. Aí depende do oxigênio e do alimento. É isso que a gente come. Quimicamente, é isso que acontece. Ó. Aqui, a glicose, bem aqui, mais o oxigênio, né? A glicose você obtém da digestão do alimento. E o oxigênio você obtém da respiração. Eles vão formar gás carbônico e água, que você libera na respiração também, quando você joga para fora. Né? Mais energia, você usa para suas atividades ou armazena, né, no corpo, para quando for preciso. Nós temos dois tipos de digestão, mecânica, também chamada de física, ou química. A digestão mecânica é aquela que compreende todas as ações, como por exemplo, triturar, mastigação, triturar, reduzir o alimento em partículas menores, né, facilitando a ação dos sucos digestivos ou digestórios. Mastigação, deglutição. Deglutição é o ato de engolir. E os movimentos peristálticos, também chamados de peristalse ou peristaltismo, que é a musculatura do tubo digestório empurrando o alimento, como a gente faz quando vai tirar uma pasta da bisnagazinha que está acabando, a gente fica apertando assim, para ver se sai, pronto. O nosso tubo digestório tem uma musculatura por dentro, ela empurra o alimento, depois você engole, ela vai empurrando o alimento para baixo. Ok? Chamado de peristalse. E a digestão química é aquela que ocorre através de reações químicas, na qual os alimentos são quebrados em moléculas menores, né, que eu já falei há pouco tempo. E quem faz isso é um grupo de proteínas chamado de enzimas. Muito legal. Né? Aí o sistema digestório ele é formado por um tubo que vai de boca a ânus, e esse tubo ele é contínuo, ele vai daqui até lá. E, além disso, a gente também tem, além do tubo digestório, existem órgãos que estão ligados ao tubo, eles não formam o tubo, mas eles estão próximos, ligados ao tubo, ajudando na digestão. A gente chama de órgãos anexos ou órgãos acessórios. O tubo digestório de boca a ânus, ele é formado por boca, né? Onde nós temos a língua, o céu da boca, o palato, os dentes, né? Glândulas salivares que são anexas, são órgãos anexos, né? Onde produz a saliva. Nós temos, quando a gente engole, da boca o alimento ele vai para a faringe, que é a garganta.
A garganta, ela tanto passa alimento, como passa água, como passa ar. Então, a faringe, ela tem a parte nasal, ligada ao nariz, que é a nasofaringe. Ela tem uma parte oral, ligada à boca, que é a orofaringe. E tem uma que ela se liga à laringe do aparelho respiratório. Exatamente no caminho tem aquela cartilagem chamada de epiglote, que seleciona a passagem de ar para o ar respiratório e cobre o ar respiratório quando o alimento, a água desce para o esôfago. Né? Aí a laringe é ligada à faringe pela parte que nós chamamos de laringofaringe. Nós temos o esôfago, que é esse tubo que vai, aqui ó, laranjinha, vai até o estômago. Estômago, que é uma dilatação do tubo, que tem uma entrada chamada cárdia e uma saída chamada piloro. Né? O estômago é onde a gente tem a gastrite, as queimações, inicia as azias. Aí do estômago o alimento cai no intestino delgado. O intestino delgado fino, como a gente chama, né? Ele é dividido em 3 regiões. A menor delas é 25 centímetros. O início do intestino delgado é chamado de duodeno. E os 6 metros em seguida nós chamamos de jejum íleo. Jejum íleo. Não dá muito para a gente dividir. Isso aqui é jejum, daqui é íleo. Porque a gente chama jejum íleo. Certo? Toda digestão química ela acontece na boca. São as 3 paradas. No estômago e no intestino delgado. No intestino delgado, acaba a digestão química. E o resto é só mandando o que sobra e absorção. Né? Acontece também no intestino delgado. O intestino grosso é a parte final. Ele é formado, ele não digere nada. Ele apenas reabsorve a água, bota a água que a gente dos alimentos e dos sucos que tem no corpo da gente, volta para o sangue, né? A gente não pode perder água em excesso. E lá onde se elabora as fezes. Né? Tudo que não foi digerido, que não presta, ou que não foi digerido, não quer dizer, tem coisas nas fezes que até presta, mas né? Não vamos ficar catando não, pelo amor de Deus. Né? Quando você vê, quando não mastiga direito, aí não é digerido. Pedaços de feijão, casca de feijão que não é digerida, uma cenourazinha, um pedaço de cenoura, de milho que fica lá, isso vai embora porque não foi digerido. Não é que não seja boa, mas a gente não conseguiu digerir, manda embora. O intestino grosso não tem digestão química mais. Digestão química, eu vou perguntar na atividade, quais as 3 paradas químicas da digestão? A primeira é boca, segundo, estômago e terceiro, intestino delgado. O grosso é só para reabsorver água e produzir as fezes. Nesse meio termo, a gente encontra a flora intestinal, que é exatamente as bactérias e fungos que vivem dentro da gente, que ajuda a fermentar as fezes, né? O que não foi digerido, formando as próprias fezes. Certo? O intestino grosso, ele é formado, ele é mais grossão, claro, como o nome está dizendo, né? Ele é onde está ligado o apêndice, daquela doencinha que a gente tem de vez em quando, o apendicite. Quando entra algum alimento no apêndice, ele inflama, ele pode estrangular. Quando a dor acontece, tem que ir para o médico logo para ele fazer a cirurgia e retirar o apêndice. Não tem função nenhuma no corpo da gente. Só causar esse probleminha aí. Aí a primeira porção do intestino grosso é o seco. E cada área do intestino grosso é chamada de colo ou cólons. Né? Colo subindo é ascendente. O que passa no meio atravessando é transverso. O que vai descendo é descendente. E o que faz um Szinho é chamado de sigmoide. Aí a porção final do intestino grosso é chamada de reto. É onde as fezes ficam guardadas até ela ser expelida pela ejeção ou defecação, certo? E o esfíncter de saída das fezes é chamado de ânus. É um esfíncter duplo, eles são 2 músculos, onde um você controla e o outro você não controla. Ainda bem que o que você controla fica por fora e por isso que dá aquelas diarreias na gente, fica segurando, de hora que não segura, é porque quem venceu foi o esfíncter de dentro, né? Aí nós temos as imagens. A primeira parada é a boca. Aí nós temos a língua. A língua ela funciona de 2 formas. Ela funciona auxiliando a mastigação. A língua pressiona o alimento sobre o céu da boca. E, além disso, ela também é o órgão sensorial do paladar ou gustação. É na língua que a gente percebe o sabor das coisas. Por exemplo, aí na imagem está mostrando, ó, a ponta da língua a gente percebe o sabor doce. Né? Nas partes verdes próximas à ponta, a gente percebe o salgado. A amarelinha, a gente percebe o
mais ou menos o azedo, né? O ácido. E lá atrás a gente percebe mais ou menos aqui, ó, lá atrás o amargo, no azulzinho, lá atrás, no fundo da língua. Não coloquei aí no meio, mas atualmente nós comemos alimentos que vêm com sazon, que é o glutamato monossódico, tempero, molho shoyu, molho ajinomoto. Quem come pratos orientais, que antigamente a gente não trazia para o Brasil, mas agora é muito comum, a culinária chinesa, coreana, que tem muito alimento com glutamato monossódico. Esse sabor, ele é uma mistura de quase todos, então a gente chama ele de umami. E a gente até então a gente não conhecia. Então, o centro da língua, o meio da língua, a gente não achava que a gente não conseguia identificar nenhum sabor. Mas agora a gente sabe que o sabor umami do glutamato monossódico, do sazon, a gente percebe no meio da língua, tá? Não tem aí, mas vocês acrescentem. Sentir, ok? Úvula é aquele negócio pinimbelo que fica lá, pinimbelozinho que fica pendurado ali na garganta, quando você abre ali, está o desenho, ó, né? Ela ajuda na deglutição e também na fala, fonação, certo? É um órgão linfóide, ele também ajuda na proteção do que entra. Qualquer corpo estranho que entra com alimento, ele pode identificar algum problema com bactérias e outras coisas também. Assim como na lateral nós temos as antigas amígdalas, que hoje a gente chama de tonsilas, também são órgãos de defesa. Aí vem a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, né? Cuspe, que você chama, é a saliva, é água e as enzimas que nós chamamos de amilases. Elas quebram amido. Então, a digestão do amido da bolacha, do pão, começa na boca. Só que a gente come rápido demais e engole rápido demais. Não dá para digerir todo o amido na boca, então a gente termina lá no intestino por outra amilase. A amilase pancreática, do suco pancreático, né? Função da saliva, molhar e amolecer os alimentos. E digerir o amido pela enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. Então, uma musiquinha meio doida que eu descobri aí, ó, de Netinho, né? Menina, na tua boca tem pitialina, já no estômago tem pepsina, a proteínas degradar, menina. Aí vem os dentes, tem uma questão de dentes lá no final, né? Para que servem os dentes? Triturar, amassar, furar, rasgar os alimentos, transformando ele em partículas menores. Quanto mais você mastiga o alimento, mais você, eu posso dizer assim, mais ele fica fácil de ser digerido. Quanto mais engolir grandes pedaços, mais a chance dele nem ser digerido, ele vai lá para as fezes. Como eu falei, de vez em quando a gente encontra feijão, encontra milho, pedaços de cenoura que não foram digeridos nas fezes, né? Os dentes, eles têm são 4 tipos de dentes, né? Os incisivos são os da frente, são 8, 4 e 4, 5, 4 em cima, 4 embaixo. A gente chama a posição de cima de arcade dentária superior, a posição de baixo na mandíbula, arcade dentária inferior. Nós temos 4 incisivos em cima, 4 incisivos embaixo, nas duas dentições. Durante a vida, a gente passa por 2 dentições. Quando a gente é novinho, os dentes vão surgindo, a gente tem a dentição decídua ou de leite, que só tem 20 dentes. E esses dentes vão ser substituídos pela dentição permanente, que vai ficar o resto da sua vida. Essa dentição permanente, se você perder um dente, já era, não tem como recuperar. Né? Nós temos 32 dentes, né, da dentição permanente. Em cima nós temos 16 e 16 embaixo. Certo? Os dentes que só surgem na segunda dentição são os molares. Nós temos 3, 6, 9, 12 molares que surgem depois. Lembre-se, eu tinha 20 dentes na dentição de leite. Eu só tenho na dentição de leite os incisivos, os 4 caninos, 2 em cima, 2 embaixo, e os premolares, ó, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam quanto? 2, 4, 6, 8. Né? 8. Então, mais 2 de cada lado, em cima e embaixo dos premolares, formam 8, que dá 20 dentes de leite, ou decíduos. Aí, quando eles são substituídos, 20 permanentes são iguais, né? Do mesmo jeito, e chega mais 3 de cada lado, em cima e embaixo, dos molares.
Molares são chamados também de dente de siso, né? Qual é o último dente, o último molar que nasce na boca, que pode até ter gente nem nasce, mas normalmente é o último molar ou dentiqueiro, né? A gente chama, é o último molar. Tá aí, ó, a dentição de adulto, que é a dentição permanente, 32 dentes, se os últimos molares nascerem. E crianças têm 20 dentes. Eles não têm, aqui está os pré-molares, no caso eles não têm os molares, viu? Daí foi do texto que eu peguei, então você risca esse pré aí. Cada dente tem a sua função. Parte de um dente. O dente ele tem 3 partes básicas. Ele tem a cabeça do dente, que a gente chama de coroa. Ele tem a cinturinha do dente no meio aí, que é chamada de colo. E ele tem a parte que fica cravada no osso da mandíbula ou da parte superior da boca, que é a raiz, né? Quando eu falar quais as partes ou regiões do dente, você vai dizer coroa, colo e raiz. Aí eu tenho também, nessa imagem aí, nós também temos as regiões, ou não, deixa eu ver, camadas do dente, muito bem. São 3 camadas do dente. A camada da numerada número 1 aí, ó, que é a branquinha por fora, nós chamamos de esmalte. A camada 2 está meio amarela, ela é a dentina, está bem no meio. E a camada mais interna do dente, que é a 3 aí, é a polpa. Na polpa nós temos vasos sanguíneos e nervos, né? Quer dizer o quê? Se o dente sangra e o dente dói tem a ver com o nervo. Sangra com os vasos sanguíneos. Um dente, quando ele sangra ou dói, é porque, por exemplo, uma cárie pode ter entrado, passado pelo esmalte, pela dentina e chegado na polpa. Então, tomem cuidado, viu? Escovem bastante os dentes. Show? Aí nós temos da faringe, que é a garganta, né? Faz parte do aparelho digestório e respiratório. Nunca faltou uma questão na prova perguntando assim: que parte do sistema digestório participa tanto da digestão como da respiração? Vai dizer o quê? Garganta ou faringe, certo? Tem a função de levar, né, o alimento, a água ou o ar até os aparelhos abaixo, certo? E existe uma membrana, uma cartilagem chamada de epiglote, que fica na entrada da laringe. Essa epiglote evita que você jogue toda hora alimento e água no respiratório. E esse alimento e água, ele escorrega, como fosse um escorregadorzinho de parque, para o esôfago, para continuar a digestão, para seguir o alimento, né? De vez em quando acontece falha, você come rápido demais e a epiglote não fecha o respiratório, a gente se engasga. O engasgo é exatamente para que você expulse do respiratório o alimento ou água que entrou erradamente. Pessoas que têm garganta inflamada, é a famosa faringite. O esôfago é aquele tubo que vai até o estômago, né? Ele é um tubo longo e delgado, tem cerca de 25 centímetros. Funciona pelos movimentos peristálticos. O alimento vai ser empurrado pela musculatura até o estômago. Uma bolinha de isopor que vai descendo. Olha, aí é só a dica. Se comer de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago ou para a cabeça. Mesmo você comendo de cabeça para baixo, depois você engole, o alimento ali é empurrado exatamente para o estômago. Não tem jeito. Deitado, todo jeito que você come, ele vai para frente. Certo? A água que complica. Se você engolir a água e ela você tiver de cabeça para baixo, é mais fácil dela voltar pelo nariz até, né? Mas depois que passou do esôfago, já era. Sempre no mesmo sentido. Né? Aí vem o estômago, que é o estômago, ele já disse, é a dilatação do tubo digestório, do esôfago. Né? Ele tem uma entrada chamada cárdia, tem uma saída chamada piloro. Né? Tem forma de bolsa ou saco. É esse órgão que as pessoas fazem a redução do estômago, né? A cirurgia bariátrica. Ou bota um anel para apertar, para ele ficar menos, né? Menos volumoso, aí você come menos, ele enche mais rápido. Ou você corta e cola as duas partes, costura as duas partes, deixando o estômago menor. Aí a pessoa que está obesa, uma grande obesidade, ela começa a emagrecer graças a essa cirurgia bariátrica, né? Tem capacidade de armazenar cerca de 2 litros de alimento, né? Aí vai depender da pessoa.
revestido por uma mucosa que protege ele por dentro da acidez, né? A abertura superior, já falei, que é a cárdia, e a inferior é piloro. Ele é muito ácido, porque dentro dele nós temos o ácido clorídrico, né? Função, produzir o suco gástrico, que vai digerir proteínas. Ele é rico em água, ácido, ácido clorídrico, HCl, que mata os poucos micro-organismos conseguem passar para o estômago e não morrer. E a enzima pepsina, que é uma enzima proteática que quebra proteína. Aí vem o intestino delgado, aquele, né, que vocês comumente chamam de tripas, né? Dividido em 3 partes, que eu já falei, duodeno, jejum e íleo. Tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Apresenta vilosidades, então aqui embaixo está mostrando, não. Na parede de dentro do intestino, ela tem um monte de dedinhos de luva, que o alimento vai passando e vai caindo aqui, e para demorar mais tempo e ser absorvida a maior quantidade de alimento possível, né? A gente chama de vilosidades. E as vilosidades têm células com microvilosidades, que ajudam mais ainda a absorver os nutrientes para o sangue. Qual é a função do intestino delgado? Produz o suco entérico. A absorção de suco entérico vem de intestino. É um suco que tem enzimas para digerir carboidratos, amido e outras coisas mais. A absorção de nutrientes, também é a função dele. Cerca de 90% da absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado. Os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. O intestino grosso, ele tem o quê? Muito bem. Dividido em 4 partes principais: o seco, o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus, além do apêndice, eu já falei para vocês. Tem 2 funções: absorver água e formar as fezes. Quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais ela endurece. Por quê? Porque no intestino grosso, as fezes elas vêm do intestino delgado cheia de água, foi de sucos e do alimento. Então, essa água volta para o sangue. A função dele principal é reabsorver a água. Então, se a fezes demora mais tempo no intestino, ele continua reabsorvendo a água. Aí a água vai ficar o quê? As fezes vão ficar o quê? Mais sólidas. Aí a gente vai ter o que a gente chama de prisão de ventre, constipação. Já falei dos órgãos auxiliares, as glândulas salivares. Nós temos 3 grupos delas. Nós temos as maiores, as parótidas, estão aqui perto da mandíbula. Ó. Nós temos a submaxilar, que está embaixo do maxilar, mais próximo aqui. E nós temos embaixo da língua, que é do cuspizinho, que é as sublinguais, né? Produzem saliva. Nós temos o pâncreas, que produz suco pancreático e produz uma enzima, ou um hormônio chamado de insulina, que controla, pelo sistema endócrino, a quantidade de glicose que fica no sangue. Problema nessa insulina, nós vamos ter uma doença chamada de diabetes. Nós temos o fígado, que é auxiliar também, é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Ele pode se regenerar se perder uma parte dele. E o álcool é um dos maiores inimigos do fígado, né? Principalmente quando você chega ao ponto de ter uma cirrose hepática. E algumas doenças, como hepatite de vários tipos, também são acometidas no fígado, né? Qual é a função do fígado? Produção da bile. Bile é o único suco digestório que não tem enzimas, né? Mas ele funciona como sabão. Ele emulsifica as gorduras, igual quando você bota detergente para limpar uma panela engordurada. Detergente sempre com água, você consegue limpar a panela engordurada? Não. Mas um prato, por exemplo, está com gordura, passe Limpol. Limpol é como se fosse um emulsificante, como se fosse a bile. No instante, você passa na parte gordurosa, some. Por quê? Diminui o tamanho da gordura e as enzimas destroem essa gordura, quebra. A bile funciona do mesmo jeito, diminuindo o tamanho das gorduras, né? E ajudando as lipases, que são enzimas que quebram gordura, a trabalhar. Porque normalmente a gente sabe que gordura e água não se misturam, né? Então a maioria das enzimas, elas trabalham no meio aquoso, então é fácil digerir, por exemplo, a glicose, é fácil digerir proteína, mas lipídio não se mistura, então fica complicado. Os lipídios no corpo da gente ficam nos glóbulos do alimento, ficam os glóbulos, as bolas de gordura desse tamanho. Então a lipase ela vai atacar em volta, aí fica difícil ela quebrar a gordura. Aí o que acontece? Os sais biliares funcionam como sabão, detergente. Quando pega um glóbulo grande de gordura, ele dilui esse glóbulo em glóbulos pequenos.
Aí as lipases vão lá e quebram a gordura. Ligado ao fígado, o fígado ele produz a bile, mas ele manda para vesícula biliar. Aquele povo que tem cálculo na vesícula, tem que cortar a vesícula, tirar a vesícula. Exatamente. A vesícula, ela armazena a bile e libera. É a vesícula que libera para o intestino quando chega alimento rico em gordura no intestino delgado. Né? Pessoas que fizeram cirurgia de vesícula, perdem a vesícula, elas tendem a liberar devagarzinho, vagarosamente, a bile diretamente do fígado para o intestino. Não é muito legal, mas aí o médico diz que você tem que diminuir a quantidade de alimento gorduroso para que você evite liberar muita bile nesse local. Quem tratou já a galinha, frango, que abriu, e tem que tomar, pode ver, pergunta à sua mãe que ela vai dizer, tem que tomar cuidado para não romper o fel do bicho verde. Pronto, aquilo ali é a vesícula biliar. Por quê? Porque é amarga. Aí muitas vezes quando você rasga a bolsa, que é a vesícula, dentro da galinha, aí vai amargar a galinha. Aí você vai perder toda a galinha lá. Ok? Aí a digestão química, na boca começa a parte da saliva trabalhando, quebrando amido. Aqui do lado tem, ó, através da pitialina. Depois no estômago quebra proteína. E no intestino quebra amido, proteína, carboidratos, de todos os tipos, certo? Por exemplo, o amido ele é quebrado na boca e no intestino. Proteína ela é quebrada no estômago e no intestino. Aí nós temos, por exemplo, a celulose das folhas vegetais. A gente não digere, a gente não tem enzima celulase, mas ela é importante lá no final para deixar as fibras do alface, por exemplo, a gente come, a gente não digere, mas ele vai lá para o intestino grosso e ajuda a deixar as fezes molinhas, a absorção da água nas fezes, certo? E aí são alguns processos. À medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório e sendo digerido, ele recebe as nomenclaturas assim. Alimento mais saliva é bolo alimentar. Bolo alimentar, quando você engole, ele vai para o estômago. Mas o suco gástrico a gente chama de quimo. Quimo é o bolo alimentar que veio da boca, junto com o suco gástrico do estômago. Aí do estômago, o quimo, que agora se chama quimo, ele vai para o intestino delgado, se mistura com a bile, suco entérico do intestino e suco pancreático do pâncreas. E forma um novo bolo, chamado de quilo. Né? O processo no estômago, como forma quimo, é chamado de quimificação. Na boca, como mistura com a saliva, aí salivação. E no intestino é chamado de quilificação, por conta do quilo. Ok? Foi uma revisão bem legal, rápida. E tem essas atividades aí. Quem pegar o vídeo é melhor até... Eu vou mandar essa atividade para lá. Mas vocês vão... É melhor vocês anotarem e responderem no caderno. E em breve a gente vai usar. Certo? E na volta eu vou olhar o caderno de vocês com essas atividades. Quem puder enviar para mim a resposta delas, eu vou ficar muito feliz. Viu? Também. Por quê? Para ajudar a proporcionar a nota. Ok? Alguns informes finais. Vou criar o grupo do Facebook. Eu vou colocar o vídeo. Vou colocar essa aula aqui em slides. Tudo lá. Né? E essas questões. São dois grupos de questões. São 9 questões. Qual o papel do sistema digestório? Vocês vão responder no caderno. Aí teremos também a atividade do livro, da página, são questões de vestibulares do livro, da página 30. Também vou colocar lá nos informes, certo? Aí você responde também no livro e manda o gabarito para a gente ver. Se for de responder, você manda a resposta. Se for de marcar, você manda o gabarito. Acho que é daqui não, são todas de responder. Show. São questões de 1 a 5. Sucesso para vocês, né? Vou fazer um álbum no meu Facebook também para colocar os vídeos. Vou fazer um grupo no Facebook. Vou tentar fazer um grupo no WhatsApp. Aí quem for tendo o número dos outros vai colocando. Certo? Não quero conversa nem brincadeira no grupo. É só para a gente divulgar material, colocar a lista. E vamos lá. Vamos ter na semana, lá no Sigeduc,
lá no SIG Edu, um momentinho. Desculpa. Lá no SIG Edu que nós vamos ter também todas as atividades, tudo na turma de vocês. Vocês entram e lá na turma tem atividades da turma. Se tiver alguma atividade avaliativa, eu vou colocar lá também. Se tiver por tempo, vocês vão fazer e responder lá mesmo. Quem tiver dificuldade de entrar, avisa. Avisa a escola, avisa a mim, qualquer coisa, para a gente ver. Quem perdeu a senha do SIGEDUC, essas coisas, agora lá no SIGEDUC, antes de entrar, tem embaixo. Você vai procurar, onde você bota o login, sua senha, embaixo tem recuperar a senha, né? Pelo CPF. Pelo seu CPF, ele orienta você. Clica lá e você recupera. Não deixem de entrar. Passem essas informações para os colegas, para que todos entrem da turma. Porque, primeira coisa, se a gente não tiver uma quantidade de alunos fazendo as atividades, né, aí não vai valer de nada. Quando a gente voltar, vai ter que fazer tudo de novo. Eu não quero fazer tudo de novo, nem vocês querem. Então, espalha mesmo para todo mundo. Manda entrar nos grupos. Quando eu fizer lá, em todos os lugares eu vou colocar os grupos do WhatsApp, se precisar, o álbum do Facebook, o grupo do Facebook que eu vou criar também, vai estar tudo lá. E nas redes sociais, no Instagram. No meu Instagram eu vou deixar algumas coisas também divulgando lá. Ok? Aguardem informações. O meu WhatsApp é o 988523031. Né? Qualquer dúvida. Nem toda hora eu posso responder, mas se deixar lá, diga seu nome primeiro, para a gente saber. Se for, quem já tem o meu, tudo bem. Mas quem não tem, diga seu nome, a sua série, e faça que eu tire as suas dúvidas. Mas o grupo vai ser isso. Lá vou fazer um grupo só para isso. Ok? E quem eu colocar no grupo, eu vou colocando como administrador. Aí vai colocando os coleguinhas da turma. Não coloca ninguém de outra turma, não. Só da sua turma. Dos oitavos. Pode ser do... eu conheço João do oitavo B. Não é da minha turma, não. Pode. É oitavo? Não boto ninguém no nono. Nono é outro grupo já. Ok? Valeu? Aguardem. Sim, nós vamos abrir um chat. Eu vou deixar no informe que eu vou mandar lá. A gente vai ter um dia, na semana, 1 ou 2, depende de vocês, que eu vou abrir um chat ao vivo de, vamos dizer assim, de 2 horas da tarde, que é o horário de aula. Então, fica de 2 às 3. Eu vou ficar de 2 às 3, aberto lá. Vocês entram no chat, eu vou mandar o endereço, vou mandar o link para vocês entrarem pelo SIGEDUC. E vocês tiram suas dúvidas, se quiser mostrar a atividade, mandar para mim, qualquer coisa, na hora a gente conversa. E eu tiro dúvidas sobre a aula também, tá bom? Ok? Um beijo, um abraço e até a próxima.